Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estou de jaqueta de Riverdale no cenário de Riverdale para dizer que Riverdale está finalmente de volta! Ai, a gente aguardou muito, foi um mês aí de espera ansiosa por esse episódio 9, foram muitas teorias, foram muitos promos, muitas cenas, muitos tudo, até finalmente chegar o momento desse episódio, e esse momento foi neste belíssimo dia de hoje, que na verdade agora que vocês estão vendo esse vídeo foi ontem já, né, quarta-feira, e eu tô muito animada pra falar desse episódio com vocês. A gente teve muitos acontecimentos importantes e muitas coisas, então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você sabe que ama Riverdale, que acompanha, que quer criar teorias junto com a gente, tá bom? Vamos crescer cada vez mais essa nossa família. E importante, não se esqueçam de seguir os meus parceiros do Riverdale Brasil, o link deles estão todos aqui na descrição, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, vai aparecer aqui na tela para vocês também seguirem eles. Eles são incríveis, sempre compartilham as notícias, sempre falam sobre maratonas, quando vai ter os episódios de Riverdale na Warner, é incrível. E se você ainda não sabe aonde assistir Riverdale, né, é na Warner Channel, toda quarta-feira passa 9h40 da noite e logo em seguida, às 10h50, eu e a Valentina, a gente entra em live para discutir todas as teorias com vocês no YouTube da Warner. Tem uma playlist com todas as nossas lives para vocês reverem tudo que aconteceu até agora na temporada e inclusive ver a live desse episódio, né, para vocês verem os nossos comentários ao vivo ali. E esses são os nossos recados, então vamos falar desse episódio. O episódio 9, eu acho que ele foi dividido em três grandes núcleos, né? Um só do Art, um só da Betty e um dos Serpentes, que envolve o Juggy, a Toni e a Cheryl principalmente. Então, junto com a Betty, a gente também teve a Josie, que até que participou bastante desse episódio, né? E aí as coisas foram se desenvolvendo. Não foi um episódio da gente ter tido tantas respostas a coisas que tenham acontecido, às nossas teorias, né? Eu acho que poucas novas informações surgiram nesse episódio de fato para embasar nossas teorias, mas a gente teve uma grande informação importante, mas foi um episódio que amarrou várias pontas, que meio que fechou o ciclo do começo da temporada, né, do que a gente tinha visto até o episódio 8. Eu fiquei até com a sensação de que esse episódio poderia ou talvez até deveria ter sido o último episódio antes do hiatus do final do ano. Eu acho que ele tem mais cara de mid-season, de fato, do que o episódio 8, né? Até por tudo que acontece, pelo final chocante, que a gente vai falar dele já já. E, enfim, né? Eu senti que ele tem mais esse jeitinho. Então, talvez por alguma conta de agenda, alguma coisa do tipo, eles tenham que ter trocado e passado esse episódio só pra janeiro agora, né? Mas essa foi a sensação que eu tive. De qualquer forma, eu vou falar primeiro sobre o arco da Betty, que eu acho que é o arco mais simples de ser resolvido, né? O problema da Betty nesse episódio era lidar com as garotas e alguns meninos que ela tinha resgatado lá das Irmãs da Serena Misericórdia e dar um jeito de fazer com que elas depusessem contra o Hiram perante o juiz, né, para poder condenar ele, para poder dizer que ele tava realmente dando dinheiro para elas, que tava rolando um suborno ali, né, que seriam coisas suficientes para começar a incriminar ele, levar ele para um tribunal, para ele de fato ser investigado, e aí muitas outras coisas seriam resolvidas, né? Só para explicar para vocês, a gente teve uma quarentena que foi imposta no final do outro episódio. Quando esse episódio começa, a gente tem um espaço temporal, um pulo temporal, e a quarentena já acabou e a gente está vendo as consequências dessa quarentena em Riverdale, né? Então a cidade ficou meio às moscas, a corrupção, né, do Hiram meio que tomou conta de tudo, mas basicamente foi isso que aconteceu. Então o Juggy e o FP voltaram, o Art tá no Canadá, né, ele tava se escondendo no Canadá, e foi isso que a gente ficou sabendo até então. Aí a Betty vai tentar o tempo inteiro dar um jeito de fazer essas freiras serem obrigadas a falar contra o Hiram, até que ela descobre que elas foram excomungadas, ou seja, elas foram expulsas da igreja, elas não são mais consideradas dentro da igreja, elas não podem fazer o voto de silêncio, né, e justificar isso com religião, então elas seriam obrigadas a depor contra o Hiram, e nesse momento, misteriosamente, alguém paga a fiança delas, tira elas da prisão, né, esse alguém que provavelmente não foi o Hiram, porque isso seria muito suspeito da parte dele, né, tipo assim, a pessoa tá indo depor contra você, e daí você vai lá e paga, né, não ficou claro
quem pagou essa fiança pode ter sido o Claudius / Clifford, né, o pai / tio da Cheryl, que tá mancomunando junto com eles nessa treta toda. E aí no final a gente vai ver que elas voltaram lá pra casa delas, né, pra onde era o negócio das irmãs, e lá dentro daquele quarto que era o lugar onde era a casa do Rei Gárgula, que a Betty tinha tirado a cabeça do Rei Gárgula, quebrado inclusive, as irmãs estavam todas na mesma posição que o Dilton e o Ben estavam no primeiro episódio dessa temporada, meio que numa posição de reverência, né, ao Rei Gárgula. Uma nova cabeça de Rei Gárgula tinha sido posta e elas estavam todas mortas com os lábios azuis, então significa que todas elas ascenderam, né? O que eu acho disso? Eu acho que elas ascenderam porque, de alguma forma, não era interessante pro Rei Gárgula, ou, né, enfim, que elas depusessem contra o Hiram. Então a missão delas, né, para poder ascender, era dar um jeito de evitar esse depoimento, de evitar ter que depor contra o Hiram e proteger qualquer segredo que seja que ele esteja guardando ou que ele faça parte, né, que tem relação com o Rei Gárgula. E aí, fazendo isso, elas conseguiram ascender e aí elas tomaram o líquido azul e, né, foram lá encontrar o Rei Gárgula e tal. Então, basicamente, eu acho que é isso. Como eu falei pra vocês, a gente não teve nenhuma revelação muito bombástica, e isso também não é nenhuma revelação muito bombástica. Eu acho que significa só que as coisas realmente estão entrelaçadas, né, que o Rei Gárgula e o Hiram, eles estão entrelaçados de fato, que um tá conectado ao outro, e que provavelmente isso vai ter consequências mais pra frente, né, mas por enquanto é isso que a gente sabe. Eu também acho que outras pessoas vão meio que tomar conta dessa casa das Irmãs da Serena Misericórdia pra continuar fazendo o que elas faziam de alguma forma, né? Porque a gente viu no teaser que o Muse é levado pra lá por 2 caras, né? Como se fosse 2 enfermeiros. Então eu acho que esse lugar vai continuar sendo a mesma coisa que ele sempre foi, só que ao invés de ter as freiras, né? A gente vai ter outras pessoas que vão cuidar desse lugar e provavelmente vão estar dentro do bolso do Harmon também. Vamos falar um pouquinho sobre o arco do Jug agora, né? Porque foi um arco que também tá mais conectado com isso. A Betty, ela descobriu que o Foca, né, o Fangs, tinha vendido droga pros jovens que ela tinha tirado lá das Irmãs da Serena Misericórdia. O Jug ficou muito puto e falou que ia expulsar ele dos Serpentes, mas que daria uma segunda chance pra ele e que deixaria isso passar porque ele tava passando por problemas na família. Isso foi só uma forma de eles meio que fazerem o Fangs dever um favor pro Jug pra ser o que eles vão resolver no final. Então os Serpentes viraram os seguranças da Verônica e do Inferninho, e são eles que vão fazer toda essa parte da segurança, e já nesse episódio eles conseguiram fazer uma emboscada pra gangue do Gárgula, né, que são aqueles caras que usam aquelas máscaras, que foram eles que atacaram o Red, que deram uma paulada nele e tal, e aí os Serpentes fazem uma emboscada, eles conseguem pegar um desses caras, e aí ao invés deles tirarem a máscara da cara do homem pra saber quem é que é essa pessoa que faz as coisas do Hiram, eles mandaram o menino embora pra enviar um recado lá, tipo, a gente tá de olho, nananã, agora tem que lidar com os Serpentes, enfim, né? E eu acho que cada vez mais isso ajuda a aumentar a teoria, né, de que a gente tem os grifos contra os Gárgulas e que os Gárgulas são essa coisa do mal, enquanto os grifos são uma parte mais do bem, né, porque a Betty, ela fala que ela é a rainha grifo, e se o Jug, né, se ela é a rainha serpente, o Jug é o rei serpente, obviamente ela é a rainha grifo e o Jug deve ser o rei grifo, né, então basicamente esse é o nosso exército do bem, enquanto os Gárgulas e o exército do Hiram são a parte do mal, né? E os Blossoms também. Bom, dito isso, depois, no final do episódio, a gente vai ver que o Jug vai colocar o Foca pra ser infiltrado, né, dentro dessa gangue, pra descobrir segredos e coisas sobre eles, né? E além disso, a gente vê um atrito entre o Jug e a Cheryl e a Toni, né? As duas, depois da quarentena, depois que Riverdale virou meio que uma terra sem lei, elas começaram a roubar, né? Elas até falam que elas são meio que Robin Hood, mas elas estão roubando e aparentemente elas mesmas ficam com dinheiro, até que elas vão na casa do Hiram e roubam aquele ovo, né? Que vocês, inclusive, comentaram no vídeo passado, que é um ovo que o Hiram deu pra Hermione na segunda temporada. E aí a questão é que esse ovo, ele é muito importante pro Hiram por algum motivo, né? E aí fica a questão se ele é importante porque ele contém segredos, porque ele pareceu muito mais importante do que simplesmente um presente, né? Um negócio que tem algum valor sentimental. Ele parece ter valor de fato, e esse valor pode sim ser
algum segredo que está escondido dentro desse ovo por algum motivo. Então as duas roubam o ovo, o Jug pede de volta porque o Hiram ameaça a Verônica, e aí ele devolve pra Verônica, mas a Verônica não devolve pro Hiram, e aí fica a questão, o que vai acontecer com esse ovo, aonde ele foi parar e por que ele é tão importante, né? Eu acho que ele tem algum segredo que o Hiram tá escondendo das pessoas, né, e ele meio que usa esse ovo pra desbaratinar, né, e não ficar tão na cara assim, aonde ele esconde os segredos. Não é novidade que o Hiram deixe a Hermione esconder os segredos dele, né, porque fica menos óbvio do que se as coisas ficassem direto com ele. E aí é óbvio, a gente sabe que depois o Jug vai estar com esse ovo e ele vai falar com a amante do Hiram, porque a gente viu naquela cena do teaser, né, que eu inclusive analisei, vai estar aqui no izinho pra vocês assistirem. A gente sabe que ele tá com esse ovo e ele tá meio que falando com a amante do Hiram, então provavelmente, né, vai ter alguma coisa que vai se desenrolar a partir disso, né, a partir desse ovo, mas eu não sei, talvez o ovo, inclusive, e a informação que tenha dentro desse ovo seja a chave pra gente entender tudo que tá acontecendo. Falando do arco da Verônica, né, que a gente tem a Verônica e o Red, a Verônica tá cada vez mais batendo de frente com o pai dela, como sempre, né, o Hiram, ele se sente muito ameaçado pelo poder que a Verônica tem e pela capacidade dela de sempre estar se impondo, né, em relação a ele, e aí rolam vários atritos durante o episódio, ela paga meio que uma propina pra ele deixar ela em paz, mesmo assim ele manda a gangue pra bater no Red, né, eles batem no Red, o coitado fica lá todo sofrido, e a Verônica acaba, né, dando um golpe no pai dela, porque ele pede o ovo de volta e ela fala que vai devolver, mas ela não devolve, e aí ela contrata os serpentes pra serem os seguranças dela, porque essa é a forma que ela encontra de se defender, né, dessas ameaças do pai dela e de não ter que ficar pagando pra ele toda vez, e de não ter que ficar à mercê das vontades dele o tempo inteiro, né, porque isso era, assim, um ponto de fraqueza pra ela. E aí rola tudo isso, ela canta uma música do cabaré, né, Maybe This Time, que é uma música que eu amo, inclusive, eu amei ela cantando, tava muito bem. E no final a gente tem finalmente o beijo Ved, que a gente ficou esperando por tanto tempo, a gente ficou contando os dias, os minutos, as horas, e gente, eu vou dizer que nesse momento eu shippo muito mais a Verônica e o Red do que a Verônica e o Art. Eu acho até que a Verônica e o Red tiveram mais química na tela do que Vart, né, eu acho que os dois, cara, não sei se porque eles namoram na vida real, não sei, mas eu sei que rolou melhor ali, a cena foi incrível, foi um puta beijo sensacional, e eu tô torcendo pra eles segurarem, né, esse casal pelo menos por um tempo, né, espero que o Art não volte pra Riverdale amanhã e já o casal acabe, sabe? Eu gostei, eu aprovei, e comenta aqui embaixo então se você prefere Vart ou Ved, tá? Verônica e Art ou Verônica e Red, comenta aqui embaixo. E o nosso arco final, né, do episódio foi a parte do Art, né, o Art, ele tava numa cabana, ele tava se comunicando com uma pessoa que eu fiquei muito na dúvida sobre quem era. Eu achei a princípio que fosse a Gladys, a mãe do Jug. Aí falaram no Twitter pra mim que era a Jelly Bean, mas eu achei também que a voz dela tava meio diferente pra ser a Jelly Bean. A Valen falou na live que podia ser a mãe do Art, mas eu não sei, eu fiquei na dúvida, então também comentem aqui embaixo quem era essa pessoa falando, porque eu realmente não consegui reconhecer a voz. E aí a gente vê que o Art tá lá na floresta, ele tá no Canadá, ele tá vivendo ali uma vida, não tá pronto pra voltar pra Riverdale ainda, pra sair da cabana, tá meio que tentando repensar na vida dele. E aí na floresta ele encontra um urso que ataca ele e ele fica muito mal, ele fica com uma um puta arranhão assim no peito, no braço, ele tá bem fudido assim. E aí ele volta pra cabana, ele pede ajuda no rádio pra essa pessoa com a qual ele tava se comunicando, e ele deita na cama e ele, de dor, né, ele começa a ter algumas alucinações, e essas alucinações são basicamente um mega desenvolvimento do personagem. Então ele tem uma alucinação de que todas as pessoas que morreram por culpa dele aparecem ali, né, ele tá vendo, e chamam ele pra jogar GG, e ele tem 3 missões durante o episódio que ele precisa resolver, que são questões com as quais ele tá lutando o tempo inteiro. Então a primeira é pra resolver essa questão com essas pessoas que ele meio que causou a morte, né, digamos assim. A segunda missão aparece o diretor da prisão, que fala que a missão dele é matar primeiro o Rei Gárgula e depois aparece o Homem de Preto. E aí eu acho que essa é a nossa prova de fato de que o Rei Gárgula e o Homem de Preto são a mesma pessoa, porque uma frase vira a outra, né, e ele tem que matar essa pessoa, e aí nessa alucinação ele vai e mata o Hiram, que a gente sabe que é o Homem de Preto. Então eu acho que isso foi meio que uma tentativa de mostrar pra gente que de fato é isso. Eu acho que o Rei Gárgula e o Homem de Preto podem sim ser a mesma pessoa, mas que talvez não necessariamente seja o Hiram, né? Pode ser que seja a Hermione, como a gente já falou algumas vezes, né, sobre essa teoria. Mas o Art, ele
tem que lutar ainda contra esse demônio, porque a vida dele realmente desandou quando ele foi tentar atacar o Hiram, não estava preparado, ameaçou o Hiram com a faquinha de manteiga e não deu certo. Então a gente vê a cena com o Art lá no escritório do Hiram com uma faca grandona e agora ele ataca o Hiram de verdade. E em teoria mata o Hiram, mas isso é na alucinação do Art, então é óbvio que isso não aconteceu de verdade. E por fim, né, a terceira missão é a missão sobre ele se reencontrar, sobre ele entender o propósito dele. E aí é nesse momento que aparece o Juggy, a Betty e a Verônica nas roupas do primeiro episódio de Riverdale. Foi uma super referência ao primeiro episódio, foi super fofo. Eu achei muito legal, porque mostra mesmo sobre o Art não entender, né, essa relação com os amigos dele, ele sempre ser o mártir, e aí ele vai pra casa dele, na alucinação, né, ele vai pra casa dele e vê ele mesmo deitado na cama, como se ele fosse o vilão que ele tem que lutar, né, ele é a pessoa que sempre fica no caminho dele, ele é a pessoa que sempre atrapalha os planos dele, e eu acho que pela primeira vez ele entende isso. A gente tem um momento bem fofo dele com o Fred. Eu tô muito triste porque os dois momentos mais fofos que a gente teve dos dois nessa temporada foram alucinações do Art, mas claramente mostra quão poderosa, né, essa ligação dos dois. Eu acho que isso é muito importante, mas a gente vê que o Art decide matar, né, entre aspas, esse alter ego, esse ele do passado, assim, e deixar isso pra trás e viver um momento novo da vida dele, né, a gente vê que ele bate, apesar dele não ter batido em ninguém, é como se ele tivesse tomado a decisão de se livrar, né, desse peso que ele carregava. Então eu acho que foi um arco bem importante para o desenvolvimento do personagem, para ele parar de se sentir um mártir o tempo inteiro e conseguir de fato seguir em frente, né, e perceber que nem tudo é culpa dele, nem tudo tá nas mãos dele, né, para ele controlar. E ao mesmo tempo isso teve uma cara de arco final de personagem, de amarrar as pontas soltas e, né, mandar ver. E aí no último momento do episódio, os paramédicos, né, que na verdade são os guardas florestais, chegam na cabana e o Art tá todo largado lá numa cena horrorosa e eles põem a mão assim no pulso do Art e meio que dá a entender que não tem pulso e que ele morreu, e assim acaba Riverdale. Brincadeira, óbvio que não é assim que acaba Riverdale, né? Tipo, esse foi o final do episódio e aí fica o questionamento. O Art morreu ou não morreu, né? A gente sabe que o Roberto adora brincar com matar os personagens em alucinações e fingir que matou e deixar a gente nessa expectativa. Ele já fez isso com o Juggy no final da temporada passada, então com certeza é o que ele tá fazendo com o Art agora, né? A gente tem cenas, inclusive nos teasers, que o Art aparece já e que não foram cenas que passaram nesse episódio. Provavelmente o Art não morreu, né? Mas, gente, eu acho que tudo é possível, né? Eu senti como se esse fosse realmente um arco final, mas vamos ver. A gente tem que esperar sair a promo do próximo episódio, a gente tem que esperar sair o próximo episódio pra gente saber de fato o que vai acontecer. Talvez o Art fique internado por um tempo, talvez ele fique em coma por um tempo, sei lá, entendeu? Pode acontecer uma coisa bem dramática por um tempo, pra eles se focarem em outros aspectos. Mas eu acho que uma coisa importante é que disso tudo a gente entende que o Art é a chave pra derrotar o Homem de Preto / o Rei Gárgula, né? Ele é o Paladino Vermelho, isso é uma coisa importante dentro do jogo, e agora, mesmo que tenha sido dentro da alucinação, ele está de fato jogando, então eu acho que ele pode de fato fazer um movimento contra o Homem de Preto e o Rei Gárgula, né, e contra os Gárgulas de uma forma geral. Então ele vai ser uma chave importantíssima para a vitória dos Grifos contra os Gárgulas, mas a gente também ainda não sabe como e porquê e se ele vai sobreviver. Então também comenta aqui embaixo se você acha que o Art vai sobreviver ou não. E basicamente é isso, esse foi o episódio de hoje, de ontem, dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, às 9h40 na Warner, tem o episódio 10 de Riverdale. Em seguida tem live, quinta-feira tem vídeo aqui no canal. Então, a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um beijo!